Glória a Deus, aleluias. Graça e paz a todos, mais uma vez, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor. Acabamos de ministrar o louvor, onde isso é maravilhoso para nós, pois sabemos que é algo maravilhoso podermos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 10, do versículo 11 ao 13. E nós vamos estar dando continuidade à exposição da carta de Romanos. Vamos à leitura do texto que diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, este versículo são um bom exemplo da prática cristã. No culto passado nós vimos coisas importantes e relevantes para a nossa fé, e hoje nós iremos prosseguir um pouco dentro da carta. O apóstolo Paulo dá suporte ao que tinha afirmado a respeito do plano divino de salvação mediante citações das Escrituras. Nós vimos que a pregação do apóstolo Paulo, ela é rica em conteúdo, e nós temos que sempre entender isso. A pregação, o texto bíblico, ele é rico em si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele mostra para nós a importância do conteúdo do Evangelho. E ele sempre faz isso, e é muito importante que façamos o mesmo também no decorrer dos dias, quando nós pregamos a palavra de Deus aqui. Procuramos sempre levar você a ver a glória do Evangelho, a ver a grande dimensão que tem o Evangelho de Cristo. As pessoas muitas das vezes acabam reduzindo a mensagem, acabam trazendo a mensagem para a superficialidade. E como nós falamos que há um perigo muito grande nisso, pois as pessoas muitas das vezes se esquecem que o Evangelho, ele tem um conteúdo muito vasto, muito amplo, e para nós é importante. Assim como os apóstolos faziam, nós também fazermos aqui, pois trazermos as doutrinas que estão relacionadas com cada texto, com as bases da fé cristã, é importante para nós, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, e que possamos caminhar com firmeza nesses últimos dias a qual nós temos vivido. Então, não tragamos nossas ideias e nossas experiências em vão. Devemos poder mostrar que toda a nossa posição depende das Escrituras. O Evangelho, ele é centrado nisso. A revelação de Deus e do propósito de Deus em sua graça neste mundo limitado pelo tempo. Amados, estivemos examinando a primeira das duas citações utilizadas por Paulo nesta divisão, e vimos que a salvação é por nele crer, isto é, crer no Senhor Jesus Cristo, a pedra provada e preciosa por Deus. Nós vimos o quanto é importante essas informações para nós. Estivemos examinando então essas duas primeiras citações, e Paulo salienta igualmente as palavras que concluem a citação
quais sejam, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Amados, a qual será o sentido disso? Temos que nos perguntar por esta noite. Bem, é algo vital para o argumento do apóstolo Paulo, e é muito importante e maravilhoso o ponto de vista da nossa fé e da nossa segurança como cristãos. Ele está estabelecendo a certeza deste plano de salvação que nos alcançou. Essa é a força da expressão aqui, amados. O original hebraico de Isaías 28:16 é: aquele que crê, não se apresse. A Septuaginta traduziu isto por não será envergonhado. E essa tradução é reproduzida no Novo Testamento. O que significa então? Bom, o apóstolo Paulo tem em mente várias coisas quando cita esta declaração. A primeira delas é: aquele que nele crê nunca será recusado. Jamais recusado. Aqui Paulo está pensando em particular nos judeus que tinham sido instruídos erroneamente a crer que a salvação se obtém pela obediência da lei, por suas obras, por suas boas ações e por sua justiça pessoal, construída por eles mesmos, a qual eles estavam procurando estabelecer na expressão de Paulo. Mas, subitamente, amados, é dito que eles que não devem pensar nisso, porém, devem voltar-se para esta pessoa e crer nela. Então, ao invés da pessoa voltar os olhos para si mesmo, na sua própria justiça, nas suas próprias ações, para se justificar diante de Deus, agora o apóstolo Paulo diz que a nossa justificação está em uma pessoa. Então nós devemos mudar os nossos olhos, e era o que ele estava dizendo, que essas pessoas deviam se voltar-se para a pessoa de Jesus Cristo e crer nela. Aqui está então, amado, o argumento do apóstolo Paulo ao tratar com os judeus. Todavia, amados, a pergunta deles é: que fazer se isso estiver errado? Que será se houver algo falso aqui? Podemos estar seguros de que seremos recebidos se crermos em Jesus? Aqui estão as questões, e devemos nos perguntar também, pois esta citação faz parte da resposta a isso. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Você não vai abandonar tudo mais. Digamos e sigamo-lo. E siga-lo para então ser recusado por ele. Este é um ponto sumamente importante. Você jamais se voltará para ele em vão. Jamais verá que ele não está ali quando você necessita dele. Dele acima de tudo mais, amados. E este é apenas um outro modo de dizer o que o nosso Senhor disse numa das declarações mais gloriosas que se encontram nas páginas do Evangelho. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. João 3, 36, 37. O nosso Senhor está dizendo: toda e qualquer pessoa que o Pai chama e envia a mim, eu nunca, em tempo algum e de maneira nenhuma, recusarei. Para nós, seria uma coisa terrível abandonar tudo e
ir a Cristo, clamar a Ele e lançar-nos aos cuidados dEle, e Ele jogar-nos fora e recusar-nos. Mas tal coisa, diz o apóstolo Paulo, amados, é totalmente impossível. O profeta Isaías tinha profetizado isso muito tempo antes da vinda de Jesus. No entanto, eu penso que essa declaração contém um segundo significado e devemos nos atentar a ele. Quando consideramos os versículos 9 e 10, dissemos que confessar com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo significa, entre outras coisas, nunca ter vergonha dele. O versículo 11 liga-se a isso, como vocês podem ver. Se nunca nos envergonharmos dele, ele nunca se envergonhará de nós. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Põe a sua fé e a sua confiança nele, custe o que custar. E nunca se envergonhe dele. E ele nunca se envergonhará de você. Ele disse isso quando enviou alguns dos seus discípulos para pregar e ensinar. Disse ele: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8 e 9. Ele nunca nos negará. E isso para nós é algo que deveria nos alegrar. Sabermos que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que não pode mentir e nem voltar atrás da sua palavra, falar isso ao nosso respeito é algo maravilhoso. Ele não pode nos negar. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a sua confiança. E é nisso que descansamos. Se de fato somos seus, Ele nunca dirá de nós que jamais nos conheceu e que não temos nenhuma ligação com Ele. Pelo contrário, Ele dirá que nós somos os seus benditos, dirá que somos os seus eleitos, dirá que somos a sua igreja, dirá que somos seu povo comprado pelo seu sangue e que Ele nos conhece. Não basta o homem conhecer a Deus, mas quando Ele nos diz que nos conhece, aí está a nossa segurança. Sabermos que estamos ligados intimamente com Ele, entrelaçados com Ele na cruz. Mas sabemos, amados, o que Ele vai dizer a certas pessoas que virão à presença dEle no último dia, dizendo, se enchendo de si mesmo e exclamando: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome nós não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? A tais pessoas Ele declarará: nunca vos conheci. Mateus 7, 22 e 23. Ele não as conhecerá. Que baque, que palavra mais terrível que essas pessoas ouvirão. Então, amados, aqui está sendo exposto diante de nós uma verdade maravilhosa. Por um lado, aqueles que não negam a Cristo, Ele também não o negará. Aqueles que estão ligados com Ele, aqueles que foram crucificados com Ele, aquele que está intimamente ligados com Cristo, será diferente dessas outras pessoas. Alguns dirão: Senhor, Senhor. Alguns dirão: profetizamos, curamos, fizemos sinais e maravilhas, expulsamos demônios. Porém, o Senhor Jesus dirá a essas pessoas: não vos conheço. Amados, Ele não os conhecerá. Essas pessoas definitivamente serão envergonhadas. Sim. Por quê? Porque eram crentes falsos, por assim dizer. Pessoas que nunca nasceram de novo.
Contudo, o que ele diz aí é que os crentes verdadeiros, homens e mulheres que realmente creem nele de coração, que nasceram de novo através da palavra, nunca serão envergonhadas dessa maneira final e definitiva. Nunca. Aqui há algo para se pensarmos. Aqui está algo, amados, que realmente devemos hoje nessa noite a abrir os nossos ouvidos e nos perguntar, e fielmente acreditarmos e perguntarmos ao Espírito Santo que nos conduza por este caminho. Cristo nos conhece, somos chamados pela sua palavra, passamos pelo arrependimento, nos arrependemos e cremos nele, em sua obra perfeita, salvífica e substitutiva. Amados, estas palavras têm um terceiro significado, e este também é um grande consolo para nós, hoje nessa noite, pois diz, todo aquele que nele crê, para dizê-lo de maneira bem simples, em termos modernos, nunca será passado para trás por ele. Cristo nunca falhará com ele. Ele prometeu, não te deixarei, nem te desamparareis. Hebreus 13:5. Palavras que vêm ao encontro ao nosso coração essa noite. Jamais haverá alguma ocasião na vida dessas pessoas e que sintam que de algum modo Cristo as passou para trás, que Cristo as esqueceu, que Cristo não as conhece, que Cristo Jesus as desamparou. Jamais haverá. Ele fará o que prometeu, pois Ele é fiel e verdadeiro. Nunca falhará em nenhum só aspecto da sua palavra, das suas promessas. E é isso que vem ao nosso encontro. É isso que vem como uma flecha em nossos corações. Diversos inimigos nos confrontam neste mundo, opondo-se à nossa salvação. E devemos, amados, reconhecer isso. Somos criaturas que têm que enfrentar muitos adversários que se levantam entre nós e a nossa salvação. E o que nos é dito aqui é que o nosso Senhor derrotou cada um deles. Cristo derrotou o inferno, a morte, o pecado. Cristo derrotou o nosso eu. Não há coisa alguma que se oponha em nossos interesses e a nossa salvação, a qual Ele já não tenha dado o devido tratamento, ou dará. Amados, vimos um bom número desses inimigos conforme fomos percorrendo esta grande epístola em nosso estudo e pregações. Quantas das vezes nós nos deparamos com cada um desses inimigos e tratamos de cada um deles. Primeiro, acima de tudo, talvez é a lei. A lei de Deus tornou-se uma inimiga nossa, apesar de ser a lei divina de Deus. É nossa inimiga por causa da nossa fraqueza. Ela nos faz uma exigência que em nós e por nós nunca podemos cumprir. E isso, amados, faz com que nós nos alegremos sempre em saber que Cristo veio justamente para cumprir a lei em nosso favor. Pois nós nunca cumpriremos e nunca conseguiremos cumprir a lei com perfeição. Por isso, Cristo, para nos salvar, tem que agir com relação à lei, à justiça de Deus. E Ele o fez, amados. Creia nele, e jamais haverá ocasião em que a lei possa apresentar alguma coisa contra você que o condene. Jamais. Paulo já nos dissera: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:1.
Amados, são essas verdades, são essas coisas que verdadeiramente nos dão segurança na caminhada cristã. São essas coisas que, de fato, são a base da nossa fé. São essas verdades eternas que, de fato, nos fazem nos alegrar. Ele disse isso no contexto do tratamento que deu a lei, a qual não leva a nada, senão ao pecado e à morte. Mas eu estou livre da sua condenação, porque Cristo a cumpriu. E isso, amados, para nós é motivo de alegria, sabermos que Cristo cumpriu a lei em nosso favor, e que a sua justiça foi imputada em nós, e nos garante agora a nossa salvação, pois Ele é o justo de Deus, é Ele que nos justifica, e a nossa justificação é pela fé, pois cremos que Cristo Jesus cumpriu todas as exigências da lei. A mesma coisa quanto ao diabo, amados. O diabo é o nosso inimigo, o nosso adversário, o acusador das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos, o nosso acusador. Mas o nosso Senhor o derrotou completamente. Todo aquele que nele crê nunca será derrotado pelo diabo. E só ficamos vulneráveis quando o esquecemos, e esquecemos o seu poder. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Essa é a situação, amados, ao qual resistis firmes na fé. 1 Pedro 5, 8, 9. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 11. Assim é que vocês veem, ele venceu o diabo, e o diabo não tem como agarrar o nascido de Deus. Todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno, mas o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18, 19. Assim como foi com o diabo, assim também é essa a verdade com relação à própria morte que nos apavorava. Cristo venceu o último inimigo das nossas vidas. Portanto, é feliz a condição em que se encontra o cristão hoje. Todas essas coisas estão incluídas nas palavras do nosso texto. Aqueles que creem em Cristo nunca serão envergonhados, nunca serão desamparados. Isto é, nunca serão levados a passar vergonha. Ou nunca terão que apressar-se. Isto é, nunca estarão em frenesi, freneticamente procurando saber o que devem fazer. Nada em todo o cosmo poderá jamais colocar o crente em Cristo na situação de alguém que foi passado para trás ou envergonhado. Ele nunca verá Cristo falhar ou deixar que algum detalhe saia errado. Ele nunca verá Cristo falhar ou deixar que algum detalhe saia do seu controle. Não é uma salvação perfeita. Não. É uma salvação totalmente perfeita que nos é dada e confiada a nós, como se pode ver pelo glorioso clímax do fim do capítulo 8 desta carta. O que temos é uma salvação que é nos dada gratuitamente e completamente perfeita e acabada. Amados, esse é outro modo de dizer que todo aquele que crê em Cristo está absolutamente a salvo e tem segurança eterna. A perseverança final dos santos deve-se ao fato de que eles creem naquele que derrotou todos os inimigos. A salvação é nele e de modo algum em nós.
Se a nossa salvação, amados, dependesse no mínimo detalhe de nós, todos nós estaríamos perdidos. Estaríamos definitivamente em apuros. Nenhuma só pessoa jamais teria sido salva por si mesma, nem jamais se salvaria. Não haveria ninguém, amados, que poderia se salvar. É por isso que Cristo veio, para nos dar e garantir a nossa salvação. Mas graças a Deus, do princípio ao fim, a salvação, amados, não depende de nós em nenhum momento. Cumpre o propósito de Deus e é certa e segura, porque toda ela depende desta pedra provada e preciosa. Jesus, amados, Ele é o famoso vencedor, Ele é o campeão dos campeões, que venceu todos os inimigos de nossas almas, e de quem nada ou ninguém nos poderá separar jamais. Ninguém pode arrancar-nos da sua mão, pois essa é uma segurança que está nos garantida por sua palavra. João 10, 28. É exatamente isso que Paulo, amado, está dizendo. É esse o terceiro aspecto salientado nesta citação de Isaías 28, 16. Então, amados, por causa disso tudo, segue-se como necessidade lógica que esta salvação é para todo aquele que crer nele. Eis o argumento. Como é que importa? Como o que importa é crer nele, em seu poder e em sua perfeição. A nossa salvação, amados, não depende de coisa alguma existente em nós, mas inteiramente dele, Jesus Cristo. Consequentemente, é uma salvação possível a toda e qualquer pessoa que olhar para Cristo Jesus, que crer em sua obra. Sei que assim que se emprega esta grande locução. Quando nós olhamos para Cristo, fixamos os nossos olhos nele, na sua obra perfeita, podemos então descansar. Não é sobre o que fazemos, é sobre, amados, aquele que foi feito ao nosso favor. Todo aquele, imediatamente, alguns reagem. Dizem eles, aí está o livre-arbítrio, afinal de contas. Todo aquele que crê, e isso salta aos olhos de alguns. Sim, mas esse não é o ponto visado, nem pelo profeta, nem pelos apóstolos aqui. Eles não estão considerando o que faz de alguém um crente. Não. Paulo tinha feito isso no capítulo 9. Tudo que ele está mostrando aqui é que a pessoa que crê em Cristo Jesus, o Senhor, não será levado a passar vergonha. Todo aquele, seja quem for, quer judeu, quer gentil, no capítulo 9, Paulo nos dissera com muita clareza o que determina se uma pessoa crê ou não, como faz em muitas outras passagens. Entretanto, amados, tendo já tratado desse ponto, não é com isso que se preocupo aqui. Sempre achei que essa é um dos argumentos mais fúteis e mais desperdiçadores de tempo que a ignorância e o pecado humano têm inventado. Muitos dizem, todo aquele, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê. Você vê, dizem eles, se alguém tão somente decidir-se a crer. Mas o versículo não diz isso. Tudo que ele diz é que todo aquele que crê nele não perecerá. Amados, o ponto em questão é, visto que a salvação
é questão de crer, desde que uma atividade totalmente do Senhor, posto que a questão de ser Ele quem Ele é, e não resulta de coisa alguma que haja em mim, estamos todos na mesma situação. Todo aquele que nele crer não perecerá e nunca será levado a passar vergonha. Agora, para provar que estou simplesmente expondo as Escrituras, amados, neste ponto, passemos ao versículo 12. Eis a importância do todo aquele, porquanto, agora Paulo está explicando o que tinha acabado de dizer. Como ele sempre faz, ele faz a sua declaração, comprova e imediatamente uma citação, e depois desenvolve o ponto com base na citação. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Em outras palavras, todo aquele pode ser judeu ou grego. Isso é tudo que o apóstolo está interessado em dizer. Não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Pois bem, amados, essa é uma grande declaração e tão gloriosa, que aqui também devemos fazer uma pausa, ficando, por assim dizer, junto ao seu pórtico. Antes de entrarmos no edifício, os vestíbulos de Paulo são sempre deveras maravilhosos, e aqui está um deles. Como eu disse, amados, como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo nunca repete exatamente o que diz, sempre acrescenta algo. E aqui está uma perfeita ilustração precisamente disso. Ele expõe e explica pelo que estejamos atentos aos seus acréscimos. O que o leva, amados, a fazer isso? O que o leva, amados, a fazer isso? Bem, penso que só há uma explicação adequada. O apóstolo não era apenas lógico. Era isso, e jamais houve um lógico maior que ele. A mente grandiosa e ordenada de todo o Novo Testamento é dele. Mas havia algo ainda maior nele. Sua cabeça era grande, porém o seu coração era muito maior. Instintivamente pensamos em Paulo como um homem de intelecto gigantesco. Todavia, amados, ele é um dos caracteres mais sensíveis do Novo Testamento também. Sua natureza emocional era tão profunda como a sua capacidade intelectual. Se não mais, e em consequência ele nunca podia contemplar uma verdade sólida sem se emocionar com ela. E muitas das vezes nós falamos isso aqui, que muitas das vezes ao lermos a palavra de Deus, devíamos ficar maravilhados. Não deveríamos querer fazer uma maratona para ler a Bíblia, apenas por ler. Mas antes deveríamos estar diante do texto bíblico, sempre maravilhados. Olharmos cada beleza contida em cada texto. Se alegrarmos com cada doutrina que salta aos nossos olhos. E o apóstolo Paulo fazia isso muito bem. Quando ele estava diante de uma grandiosidade, de uma doutrina maravilhosa, de uma verdade eterna, logo ele fazia uma doxologia, explodia em adoração sincera e profunda. Deixe-me perguntar, amados, quando foi a última vez que você, ao ler a palavra de Deus, se emocionou pela verdade, pela grandeza, pela obra que está diante dos seus olhos? Quando foi a última vez que um texto bíblico abalou as suas estruturas verdadeiramente? Quando foi a última vez que os seus olhos marejaram e vieram a lágrimas diante de verdades eternas? Por isso é importante, amados, sempre olharmos aqui e aprendermos com o apóstolo Paulo.
Ele sempre se emocionava diante de uma verdade sólida. E quantas verdades sólidas você esse ano colocou diante dos seus olhos e o seu coração, como pedra, não reagiu? Amados, precisamos recuperar a nossa sensibilidade espiritual diante dessas verdades. Quantas coisas foram pregadas, ensinadas, quantas coisas foram ditas a você e a mim esse ano. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que nós possamos voltar à sensibilidade. Não é só estudar a palavra, não é só isso. Na verdade, amados, esta o deixava tão comovido que ele tinha que deter-se, por assim dizer, e introduzir algum novo traço, acrescentar outro pensamento, lançar ali alguma palavra. E é juntamente o que ele faz aqui, e é justamente o que ele faz aqui. Vejam vocês, amados, tudo que ele se preocupa em demonstrar quando começa a sua exposição aqui, é que não há diferença entre judeu e grego. Mas, ao dizer isso, ele se inflama, sua imaginação se agita, seu coração se comove, porque um mesmo Senhor é o Senhor de todos, diz ele. Rico aí está numa palavra. Ele lançou aí quase o seu tentado a dizer o cosmo inteiro de amor, rico para com todos os que o invocam. Aí está a nova ideia. Amados, assim, tendo feito uma pausa quando vamos passando do vestíbulo para o interior do edifício, consideremos o que Paulo diz exatamente. Agora ele se ocupa deste ponto, todo aquele. O que importa, amados, é crer. É crer no Senhor Jesus Cristo que importa. Porque isso garante que aqueles que creem nunca poderão ser uns fracassados. Nunca poderão ser uns fracassos. Nunca se perderão. Final e definitivamente. É isso. E isso, amados, implica necessariamente este todo aquele. A expressão vem logo no início da citação, porém, chegamos a ela por último, em nosso processo de raciocínio até aqui. Por isso, Paulo parte dela e declara: porquanto não há diferença entre judeu e grego. Agora, amados, podemos colocar os degraus no argumento desta maneira. Como crer é um meio de salvação? Obviamente, o é para todos. Este é, pois, um ponto muito importante em sua argumentação com os judeus. Se é crer completa e absolutamente, sem nada em nós mesmos, neste Salvador divino. Se é isso que nos salva e nos dá segurança, é certamente uma coisa ridícula traçar distinção entre uma pessoa e outra. Se todos os que hão de ser salvos têm que crer nele, essa é a única coisa que importa. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todo o problema dos judeus, no entanto, amados, era que eles afirmavam e haviam sido ensinados tradicionalmente a afirmar que a salvação era algo especial para o judeu. Eles diziam que somente os judeus eram um povo de Deus e que, portanto, a salvação era só para eles. Eles afirmavam que os gentios eram cães, marginais, e que era uma blasfêmia pregar o evangelho igualmente para judeus e gentios, e dizer que eles eram igualmente salvos. Foi justamente este o argumento apresentado contra o apóstolo.
Ele foi considerado blasfemo e disso foi acusado, com base em que ele estava pregando a salvação aos gentios, bem como aos judeus. Certamente, amados, vocês notaram que temos aqui a palavra grego. O mundo antigo, muitas das vezes, era dividido desse jeito: judeu e gentil, ou judeu e grego. E grego aqui se refere aos homens e mulheres que se acham fora da revelação da obra salvífica de Deus, pondo a sua confiança e o seu entendimento e em seu conhecimento e em suas sabedorias naturais. Essa era a mentalidade grega. Portanto, judeu e grego significa judeu e gentil. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que à luz deste plano de salvação, é óbvio que não há na natureza humana coisa alguma que possa produzir salvação, e que, portanto, em última análise, amados, todas as divisões humanas são completamente irrelevantes. Por quê? Porque, para começar, todos os seres humanos estão em Adão. E como Paulo nos tinha provado no capítulo 5, todos pecaram em Adão. Portanto, somos todos igualmente pecadores. Todos nós somos igualmente um fracasso. Estamos todos igualmente sob a condenação e a ira de Deus. O apóstolo Paulo tinha chegado a enxergar essa verdade, e por isso a sua conversão foi um clímax tão dramático. Lá estava um hebreu de hebreus, e contudo, de repente ele passou a ver, como diz em Efésios 2:3, que todos nós, tanto judeus como gregos, éramos por natureza filhos da ira. Amados, a ira de Deus estava sobre nós, como os outros também. Essa é a coisa mais espantosa que um judeu poderia dizer, que ele, judeu, estava igualmente sobre a ira de Deus, como aqueles cães, aqueles marginais, aqueles que não tinham as leis, aqueles que não tinham as promessas, aqueles que não tinham os patriarcas, aqueles que não tinham as alianças. E ele desenvolve toda essa questão naquele capítulo 2 de Efésios. Assim, amados, pois este é o segundo ponto que o apóstolo quer estabelecer aqui. E por isso, permitam-me lembrá-los de que ele precisa estabelecer dois grandes pontos. Esse é o propósito geral do capítulo 10. Permitam-me lembrá-los de que ele precisa estabelecer dois grandes pontos, amados. E esse é o propósito geral do capítulo 10. Um deles é que a salvação é pela fé somente. A justificação é pela fé, não pelas obras. O outro é que, consequentemente, a salvação estava igualmente aberta para judeus e gentios. E nos versículos 30 e 33 do capítulo 9, Paulo tinha feito essa asserção. Agora o capítulo 10 nada é senão um sermão sobre aqueles versículos. Essas palavras resumem os dois temas, pela fé, e tanto gentios como gregos. Paulo agora aciona isso tudo e insiste nesse ponto sobre os judeus. Ele diz três coisas. Primeiro, que o judeu não está inerentemente em nenhuma posição especial perante Deus, apesar do que eles pensavam. Muitas vezes nessa epístola Paulo diz o contrário dessa pretensão, provando que todos pecaram e todos são culpados. Segundo, segue-se necessariamente que se todos estão na mesma condição de condenados, o evangelho é também universal, no sentido de que é tanto para os judeus como para os gentios. O que reitero é a tese que ele está defendendo. Portanto, amados, o evangelho deve ser oferecido a todos os povos e a todas as pessoas, porque não há diferença. E em terceiro, amados, ele mostra que o judeu estava duplamente errado. O judeu estava errado em não crer no evangelho,
E também estava errado em obter ao fato de ser ele oferecido aos gentios. Ele estava errado em objetar ao fato de que os gentios, crendo nele, fossem recebidos na igreja cristã, com a certeza de que agora eram cidadãos do reino de Deus, e co-herdeiros e co-cidadãos de todos os grandes e gloriosos santos do Velho Testamento, que eram exclusivamente judeus. São essas as coisas dos quais Paulo condena os judeus e procura convencê-los. Primeiramente, eles deveriam ter crido neste evangelho e deveriam ter se gloriado nele, porque todos os seus profetas haviam apontado para ele, mas não creram. Em segundo lugar, eles não deviam ter ficado aborrecidos, nem transtornados, nem surpresos ante o fato de que os gentios estavam crendo no evangelho e estavam entrando no reino. Estavam duplamente errados. E para encerrarmos, amados, Paulo prova isso. Eis que a sua proposição: não há diferença entre judeus e gentios ou gregos. É tão possível para um grego, um gentio ser salvo, como para um judeu. Contudo, sobre que fundamento? Com que direito ele diz isso? Que direito tem alguém de dizer isso? Eis a primeira resposta que ele dá: o mesmo é o Senhor de todos. Todos eles, gregos e judeus, judeus e gentios, estavam sobre o mesmo senhorio. Essa é uma grande proposição. O que Paulo quer dizer é que o Senhor Jesus Cristo, como já vimos, amados, quando desenvolvemos o sentido da declaração de que Jesus é Senhor, é Jeová, e Jeová, Deus, é o Senhor de todo o universo. Amados, que nós possamos então orar nessa noite e pedir para que o Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigado por mais um dia podermos meditar em sua palavra, podermos, ó Deus, aprender um pouco mais do seu evangelho. Obrigado, Senhor, porque até aqui a sua graça tem sido conosco. Pai amado, nós louvamos e te engrandecemos por mais um dia podermos estarmos em sua presença. Amém, Jesus. Amém.